E em cima disso, né, a gente falando sobre prompts, mas a gente vê muito a IA na prevenção também de lesões no esporte. Mas como é que ela funciona de fato nesse contexto? A gente pegou ali o dado de uma pessoa que já estava com uma certa lesão. Mas antes dessa lesão acontecer, na prevenção, como é que você utilizaria a IA para prevenir lesões? Eu preciso primeiramente entender qual é o contexto que ele está inserido. Esse atleta é um jogador de futebol, é um jogador de tênis, é um nadador. Então eu preciso entender. Quando eu vou utilizar o ponto principal do movimento dele. Se é um atleta de vôlei, por exemplo, o movimento principal é a batida na bola. Então eu tenho que analisar todo o movimento. Quando eu vou falar de um jogador de tênis, eu tenho que pegar o movimento dele desde a posição dos pés, o que vai afinar esse movimento. A gente pega um livro hoje, até o Capandi traz bastante isso pra gente, a gente vai analisar os graus de flexo-extensão, de abdução, adução de cada articulação. Quando a gente olha os graus normal do que se espera, muitas vezes o que se espera não é o essencial para um atleta daquele esporte específico. Como, por exemplo, um atleta de natação. Às vezes é bom que ele tenha de certa forma, né, é errado eu falar que ele tem uma frouxidão ligamentar, mas porque ele vai gerar uma instabilidade articular, mas ele tem uma amplitude de movimento muito maior do que, muitas vezes, um atleta de vôlei no ombro. E é bom que ele tenha essa amplitude um pouco maior. Então, se a gente pegar o Capandi e olhar e ver as diferenças dos graus, eu vou falar, bom, ele tem uma hipermobilidade, isso é ruim, pensando na questão funcional. Mas quando eu coloco ele no esporte, bom, isso talvez seja bom. Um atleta de MMA, que ele tem uma envergadura muito maior. Se a gente olhar os padrões de movimento, ele tem um padrão exacerbado. Mas para o esporte dele, será que isso não é bom? Então, quando a gente fala que o esporte de alto rendimento, nem sempre ele está relacionado à saúde, muitas vezes traz disso. Porque o atleta está sempre em uma sobrecarga. E essa sobrecarga, ela pode gerar uma lesão. Então, em que outros pontos eu preciso fortalecer, preciso estabilizar o meu movimento para que isso não venha a trazer para o nosso atleta um tempo de trabalho, né, de um tempo de vida dentro do esporte muito curto. E aí acaba comprometendo a jogabilidade dele, acaba comprometendo o esporte dele. E a gente sempre usa o movimento do Guga, né? O Guga parou de jogar porque ele fez uma lesão de labro que evoluiu para uma lesão muito extensa do quadril. Mas o movimento dele era errado, ele batia de frente sempre, as pernas, ele não ficava de lado para a quadra, ele estava sempre batendo de frente para a quadra. E isso acabava sobrecarregando a articulação coxo-femoral dele. E, consequentemente, deixou o tempo dentro do esporte dele um pouco mais curto. Atrapalhou o movimento dele, certo? Então, quando a gente utiliza da inteligência artificial, ela consegue potencializar essa avaliação de uma forma muito mais fina, de uma forma muito mais específica para aquele esporte. Então, é importante que a gente conheça o contexto que ele está inserido e como eu vou avaliar e o que eu quero com aquela avaliação, para daí determinar as minhas condutas.